Delson Borges. Fábio Baroni, você acha que a Taesa 11 vai cair até 31, 32? Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Faço a menor ideia do que vai acontecer com a Taesa, se ela vai subir ou vai cair. E, ó, eu tô me lixando para o que vai acontecer com a Taesa, para falar a verdade. Se ela cair, eu vou estar lá para comprar. Isso eu sei, tá bom? Agora, é um preço bom para a Taesa. Cara, é assim, cada um tem um preço, né? No AGF+, você vê que ela está abaixo do preço teto. Né? É uma empresa, de acordo com o algoritmo, muito boa, de acordo com o que a gente vê no histórico, né? Paga bons dividendos, está no setor previsível de transmissão, pagou um beli, anunciou um puta de um dividendo que o Jean me mandou, inclusive, eu estava lá no litoral, eu dei uns pulos ali, né? Porque dividendo é sempre bom. Se você não tem essa. Né, Jean? O Jean me mandou, não, pareceu um pula pirata. E foi bom porque é um dividendo que não era uma época escassa, né? Então eu até gostei que ela anunciou e pagou em janeiro, foi melhor do que em dezembro, porque janeiro quase não tem ninguém pagando praticamente. Se ela mantiver isso aí de agora em diante, eu estou super feliz, cara. Tá bom demais da conta. Mas assim, até falando de preço, para ser transparente também, eu acho que aqui da nossa equipe, Fabião, eu acho que o último que comprou Taesa foi eu. Eu paguei R$ 32,60. Né? Eu comprei nesse preço, eu nem sei quanto está agora, não sei se é 35, 36, não sei. Mas aí tem que ver, de acordo com a carteira de cada um, né? Se se sente confortável nesse preço. Mas ela atende todos os requisitos, né, Fabião? Previsibilidade, estabilidade, perenidade, né? Tudo o AD aí ela tem, né? Não, então, exatamente. Acho que Taesa é meio que chovendo molhado falar, né? Claro que você não deve sair comprando Taesa, né? Dá uma olhada no histórico, né, Jean? Dá uma olhada no histórico de pagamento de dividendos. Acho que é sempre bom começar, né, por esse lado, né? Eu acho que não adianta para quem está começando, e tem muita gente aqui que está começando, entrou agora em novembro, e a gente vê essas perguntas todo dia, né, Fabião? Por onde eu começo? Né? O que eu compro? E a gente entende que o começo é o mais difícil, né? Até você conseguir ajeitar uma carteira, né? Depois que você ajeita, é meio que voo de cruzeiro, né? Não tem muita, sabe, altos e baixos, não tem muita invenção de moda. Mas eu entendo que esse começo é muito difícil. Então, a nossa resposta, talvez o Fabião pode completar, eu acho que a dele é muito parecida, né? Você tem que pensar o seguinte: primeira coisa é que quando você vem para a bolsa, esse não é um mundo à parte em relação ao que você vive na economia real do dia a dia. Você tem contato no seu dia a dia com algumas empresas. Então, vamos lá, você tem um Banco do Brasil que você vai lá, às vezes você é cliente, ou você é cliente do Itaú. Você, sei lá, aqui em Minas, você é cliente da CEMIG, tem a Copasa, né, em São Paulo a Sabesp, né, e você tem, por exemplo, você é cliente do Mercado Livre. E o Mercado Livre ou a Amazon te manda as suas compras e chega uma caixinha escrito Klabin, você olha embaixo. Hoje mesmo chegou uma encomenda para mim aqui da Amazon, estava escrito lá Klabin de baixo e tal. E você começa a perceber essas coisas. São empresas que normalmente têm um branding forte, sempre aparecem em todos os locais e tal. E aí você pode começar a fazer uma associação. Se essas empresas que aparecem tanto, elas oferecem um bom serviço. Né? Eu acho que talvez essa é a pergunta que você pode começar levantando essa informação. E segundo, e o mais importante, se essa empresa você gostaria de ser sócio dela. Né? Você gostaria de entrar numa sociedade? Se você tivesse uma oportunidade, uma gama de 400 empresas para você escolher na sua, assim, eu te dou um leque de 400 empresas, um cardápio de restaurante aqui, ó. Essa aqui são 400 empresas para você escolher. Você precisa escolher só uma. Só tem direito de escolher uma única empresa para você começar, para você ser sócio dela. Qual você vai escolher? Então, quando a gente tem essa analogia, a gente traz isso para a Bolsa. A Bolsa tem mais de 400 empresas. Você só vai escolher uma, é a melhor que você gostaria de ser sócio. Depois disso vai ficar mais fácil. Outras empresas vão entrar na sua carteira, né, com o tempo, de acordo com as oportunidades. Então você seleciona lá a melhor para você entrar e começar com ela e segue o jogo. Pessoal, não é uma questão de... Aí vai falar, porque a diversificação, porque não sei o quê. A questão da diversificação, pessoal, é que quando você está diversificando em várias empresas, você muitas vezes está pulverizando e não conhece bem as empresas da qual você é sócio. É humanamente impossível
o cara conseguir acompanhar 20, 30 empresas. Isso não existe, tá? E aí, muitas vezes, vem a justificativa da diversificação por contenção de risco. Só que quando você sai de uma diversificação de uma empresa, você está simplesmente trocando risco. Você troca o risco, às vezes, de um risco empresarial, de uma empresa que você conhece, pelo risco do quê? Pelo risco do mercado. Então, você tem risco do mesmo jeito. Então, cabe a você levantar qual o risco que você se sente mais confortável. Nós aqui nos sentimos mais confortáveis com o risco das empresas que nós somos sócios e conhecemos em carteira. Por isso que a gente tem poucas empresas em carteira, a gente trabalha com concentração, né, porque a gente acredita que temos boas oportunidades das empresas das quais a gente quer ser sócio. Então, se você quiser seguir essa ideia para você começar a sua carteira, você vai selecionar a sua melhor opção, a melhor ideia. E olha que legal isso, né, Fabião? Eu acho que isso é um grande diferencial da Bolsa, né? Eu tenho a possibilidade de me tornar sócio da melhor empresa, um negócio que eu acho mais legal, que mais tem a ver com a minha personalidade, né? Isso é sensacional. Você concorda, Fabião, com essas coisas aí? Nossa, totalmente, Jean, totalmente, Jean. Eu tenho até raiva de fazer pregão com você, que é muito da hora. Não, a gente tem uma visão extremamente parecida. A gente, obviamente, diverge uma coisa ou outra aqui, mas a gente tem uma consciência, pessoal, que vocês deveriam ter, que é difícil enraizar. Qual que é essa consciência? A consciência de que quando você compra uma ação boa, você deve manter ela pro resto da vida, velho. Qual que é a pegada? A pegada é você tirar a ação do mercado. Pronto. Comprou a ação? É boa? Paga bom dividendo, a bom preço? Existe há muitos anos, você gosta do controlador e tal. Você vai passar por turbulência com ela. Vai passar. Porque na vida você passa turbulência. A vida é altos e baixos, você acha que a ação vai ser só alto? Não tem conversa. Então, a questão é, quando você faz a meta em número de ações, encara cada real seu como um real onde você vai investir. E, cara, não vai tirar nem a pau. Você não pode acontecer o que for, você não vai tirar. Você vai só comprar mais, cada vez mais, a mesma ação ou outra ação, de acordo com o que o Jean falou aí, que é a diversificação, que acontece com o tempo. Cara, muda toda a sua percepção. Por quê? Porque os juros compostos, eles não acontecem do dia para a noite. É muito fácil você ver um gráfico. Eu vivo postando, o Jean também. A gente mexe no Instagram lá, gráfico do Warren Buffett, que 99% da fortuna dele foi feita depois dos 80 anos. A própria fortuna do Barça, depois de 30 anos. Pessoal, isso é juros compostos. Só que eu tenho uma novidade para vocês. Ele não vai acontecer em 10 anos, 5 anos. Não vai acontecer. Desculpa. Eu queria muito estar aqui falando para vocês vão ficar ricos do dia para noite. Mas não vai ficar rico do dia para noite, velho. Não tem como. Não no mercado de valores. Você quer empreender, você é empresário, é uma história. Agora, você tá... Eu falo isso muito baseado no meu irmão, né, Jean? Eu já te falei a história dele, é funcionário público. E, cara, minha irmã também. E o que eles fizeram foi a mesma coisa: comprar, recomprar, comprar, recomprar, comprar, recomprar, comprar, recomprar. Ano 1. Comprar, recomprar, comprar, recomprar, comprar. Ano 2. Comprar, recomprar, ano 3, ano 5, ano 10. Estão há 10 anos comprando e recomprando. Pô, é óbvio que eles vão ter um dinheiro no qual eles possam ficar um pouco mais confortáveis em relação à vida deles. Isso não vai acontecer do dia para a noite, cara. Então, não adianta você perguntar para a gente assim, qual que é melhor? Sei lá, Taesa ou TRPL? São duas puta empresas maravilhosas. A gente gosta muito de todas as empresas de transmissão. Agora, você não vai querer que elas façam efeito na sua carteira na questão de 2 anos. Você vai ver, inclusive, algum efeito que elas vão te pagar dividendos. Mas a verdadeira porrada você vai ver fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Investir precisa ser chato pra caceta. Não é que ser chato pra caramba, acho que não é essa pegada. Investir, ele não vai ser legal como se você fosse para Las Vegas e numa roleta. O Paul Samuelson diz isso, eu vi falando desse podcast, mas não é legal como ir numa roleta. Aí você jogar um blackjack é do cacete, mas não é investimento. Investimento tem que ser chato e monótono, que é o que o Jean falou, né, Jean? Você usou um negócio que eu achei espetacular, por isso que eu falo que eu odeio fazer live com você. Porque é legal as coisas que você fala e eu concordo plenamente. Você falou, vai ter uma hora que vai criar um voo de cruzeiro lá e não importa muito mais o que você vai fazer. Você não precisa ficar mais procurando. Não, você já vai saber as ações que você compra, vai lá e vai recomprar e acabou. Esse voo de cruzeiro que o Jean está falando é simplesmente a maturidade chegando para você no mercado de ações. Quando você já sabe o que você deve comprar, você já faz isso há muito tempo, você vai fazer mais do mesmo. Acho que essa é a pegada, né, Jean, no final do dia.